todos os males do mundo existem por falta de padres. 4 paredes caiadas, um cheirinho de alecrim, um cacho de uvas douradas, 2 rosas no jardim, um São José de azulejos, sob um sol de primavera, uma promessa de beijos, 2 braços à minha espera. Nascido em Portugal, ordenado em 72 em Lisboa, o padre Casimiro veio para o Brasil. Atualmente capelão do Hospital São João de Deus em Divinópolis, o padre em sua função celebra missas diariamente na capela do hospital e aos domingos no São Bento Mene e no Carmelo. Estamos começando o programa Comunidade em Foco. Hoje, o nosso entrevistado é o português que veio para o Brasil em 76. Ele é o capelão do Hospital São João de Deus, em Divinópolis, um exemplo a se seguir. Eu converso com ele, padre Casimiro. Obrigada por aceitar o nosso convite. Não tenho que agradecer, é um prazer enorme. Igualmente. Padre Casimiro, qual que é o nome completo do senhor e quem deu origem a ele? Meu nome é Casimiro, só com S. Casimiro da Silva Ferreira da Costa. E é o nome do meu padrinho de batismo. Chamava-se Senhor Casimiro. E nos conte um pouco como era a vida religiosa de seus pais. Meus pais eram 2 verdadeiros santos. Um casal exemplar. Tiveram 9 filhos. Sim. Já não casaram tão cedo, mas, apesar de tudo isso, conseguiram dar ao mundo, à sociedade, 9 filhos. E os meus pais eram muito católicos. Meu pai e minha mãe não perdiam uma missa, mesmo até durante a semana. Meu pai participava muito na paróquia, ajudava o pároco nas festas, sobretudo na Páscoa, no Natal. Meu pai era assíduo frequentador da igreja e ajudava muito o pároco. Sim, então toda essa religiosidade veio da família mesmo, né? Desde pequeno. Sim, eu quero acrescentar que o meu pai e toda a minha mãe e os filhos, os 9, nós rezávamos o terço todos os dias do ano. Então, nós rezávamos o terço de Nossa Senhora 365 vezes por ano, que é os dias do ano. Sim. À noite, antes de deitar, a nossa oração era essa. Depois íamos pedir a bênção. Pai, dê-me a sua bênção. Mãe, dê-me a sua bênção. E o meu pai dizia, meu filho, Deus te abençoe. A mãe dizia, meu filho, Deus te abençoe. E íamos depois dormir. Certo. E padre, conte-nos, com qual idade o senhor descobriu o desejo de ser um sacerdote? Olha, eu entrei na Ordem de São João de Deus, na Casa de Saúde do Telhal, que é uma casa muito grande, perto de Lisboa, que tinha 800 homens doentes mentais, 800. E ali eu estudei, fiz no liceu, lá chamava-se liceu, aqui escola, colégio, lá chama-se liceu. Ali eu estudei durante vários anos e me preparei para entrar verdadeiramente na ordem, porque ali na ordem, quando entrei, chamava-se aspirante. Foi em 1953. E em 1959, eu subi um degrau na ordem chamado postulantado, era postulante. E em 1960 eu fiz os meus votos religiosos, pobreza, castidade e obediência, na Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Eu sou consagrado a Deus, sou religioso, gosto de ser o que sou, só peço perdão a Deus não ser o que Ele esperava talvez de mim. Eu gostava de ser melhor, mais santo, mas a gente é pecador, a gente cai, a gente não é verdadeiramente perfeito, nós somos muito imperfeitos, porque Deus queria e sonhou mais para nós, muito mais do que nós damos a Ele. E o senhor foi ordenado padre por quem? Por o senhor Dom António Ribeiro, cardeal patriarca de Lisboa. Dom António Ribeiro. Certo. E quando o senhor
falou para os seus pais o desejo de ser padre, qual que foi a reação deles? Eu entrei na Ordem de São João de Deus, que é uma ordem laical. Não era propriamente para ser padre. Não era com essa intenção. Eu fui irmão da ordem, fui frei, irmão da ordem. Nós dizemos irmão. Aqui gostam muito de dizer frei, é a mesma coisa. Então eu fui frei durante bastantes anos. E um dia o superior provincial, que se chamava irmão, ele era irmão, não era padre, e era superior da gente. Ele perguntou-me, você não gostaria de ser padre? E eu disse, com muito prazer, aceito a sua proposta. Para mim, aquele irmão representava para mim Deus, a convidar-me para esse trabalho sacerdotal. Eu aceitei na hora, não demorei um minuto. Ah, tá. Então, a decisão do senhor, ela não vinha pensada antes, não. Ela foi uma decisão momentânea. Foi uma bênção extraordinária que Deus me mandou através daquele irmão que me convidou. E eu aceitei plenamente porque eu tinha esse desejo, mas não o manifestava a ninguém. Sim. Eu não o manifestei, não manifestava a ninguém que tinha o desejo de ser padre. Foi Deus que serviu daquele irmão para me convidar para aquilo que eu queria, mas não dizia. Entendi. Quando o senhor disse sim para o seminário, o senhor sentiu alguma insegurança na sua decisão? Nenhuma, até hoje. Mesmo? Até hoje. Não quero outra coisa. Acho que Deus nos escolhe para uma missão. E eu achei uma missão muito nobre, muito grande, muito solene, muito cheia de vida. Somos vivos, mas precisamos de vida. Para ser bem vivos, precisamos de vida. E eu achei que Jesus era a minha vida. Sim. E eu amo a minha igreja. Pode crer, eu não troco. Eu não troco a minha igreja por nada deste mundo. Acho a igreja católica santa. Tem pecadores? Tem. E qual é que não tem? Agora, eu penso que a nossa igreja foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Francisco é o continuador de São Pedro. Na linha sucessória, o Papa Francisco creio que é o número 267, ou seja, depois de São Pedro, já tivemos 267 papas. Em algum momento, no dia da ordenação presbiteral, o senhor se emocionou? Qual que foi esse momento? Quando o bispo colocou as mãos sobre a minha cabeça e derramou óleo sobre a minha cabeça. Sim. Esse momento achei que era o Espírito Santo que me estava invadindo através daquele gesto simbólico. Achei que o Espírito Santo estava entrando verdadeiramente e me consagrando por dentro para a função sacerdotal. É nesse momento que o gesto é grande, o santo óleo que derrama sobre a nossa cabeça, depois ungiu as minhas mãos para abençoar. A partir daí eu pensei, as minhas mãos daqui para a frente vão ser só para cumprimentar as pessoas e abençoá-las. E de qual congregação o senhor pertence? Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Nós somos uma ordem que nasceu em Espanha, na cidade de Granada. Estamos em 52 países, inclusive estamos na China comunista. Uhum. Estamos lá presentes e a nossa missão, o nosso carisma é os doentes, ou seja, a saúde, se quisermos, não os doentes, a saúde das pessoas. Entendi. E transmitindo para eles o Evangelho. Evangelizamos a área da saúde. É uma área muito grande, tem doentes em primeiro lugar, mas depois todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, administradores, nós somos evangelizadores da área da saúde. Onde foi a primeira missa que o senhor celebrou? Foi no Brasil ou em Portugal? Foi em Portugal, na Sim. Casa de Saúde do Tilhal, no dia 1 de outubro de 1972. E quando o senhor veio para o Brasil, qual foi a principal dificuldade que o senhor encontrou? Ou as principais? Olha, é muito simples. Eu escrevi uma carta para os irmãos da minha ordem que tínhamos uma clínica cirúrgica no bairro Santa Teresa do Rio de Janeiro. Escrevi uma carta dizendo que no dia tal, às tantas horas, chegaria de barco. Eu vim de barco, não vim de avião. Sim. Naquela altura o avião era muito caro e o barco era mais barato. Hoje é o contrário.
Verdade. Hoje é o contrário. Então eu vim de barco, tive 8 dias, saí de Lisboa no dia 2 de janeiro e cheguei ao Rio no dia 10 de janeiro. Foram 8 dias em cima da água, não vi mais nada, só vi água. Água e céu. E quando eu cheguei ao Rio, eu esperava que alguém estivesse lá à minha espera. Não tinha ninguém. Ninguém me esperava. Eu disse, meu Deus, como é que é possível? Primeira vez que chego neste país, não conheço a cidade do Rio de Janeiro, não sei onde é que fica o bairro Santa Teresa. Como é que eu faço? Fui falar com um taxista, estava lá, e disse, o senhor conhece muito bem o Rio, é taxista, conhece o bairro Santa Teresa? Disse, conheço, muito bem. Então, olha, leva-me lá, que eu quero ir lá para uma clínica, tenho lá pessoas amigas, conhecidas, e ele levou. Quando eu cheguei na clínica, os irmãos da minha ordem estavam almoçando. Ficaram admirados de me ver. Como? Está aqui. Como é que apareceu aqui? Caiu do céu? Disse, não, eu não caí do céu, eu caí de Lisboa aqui. Cheguei agora no Rio de Janeiro. Mas como é que veio? Vim de barco. Mas como? Nós não sabíamos de nada. A carta que eu escrevi chegou um mês depois. Então o senhor chegou de surpresa? Eu cheguei de surpresa. Por esse motivo que eles ficaram surpresos com a chegada do senhor. Isso, ficaram. Porque a carta chegou após, né? Muito depois. Entendi. Muito depois. Fizeram uma grande festa. Senta aí, vamos almoçar. Foi uma festa. Quando eu cheguei, foi surpresa, não é? Que é a melhor da festa é a surpresa. Se o senhor pudesse recomeçar a vida, o senhor seguiria este mesmo caminho religioso? Totalmente. Sim. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Deus foi bom demais para mim ao me escolher para uma missão tão grande e tão bela. Não tem melhor que isso. Não tem melhor que o sacerdócio, não tem. Costuma-se dizer, onde o sacerdote passa, Cristo fica. Onde o sacerdote passa, Cristo fica. Então é isso que eu tenho procurado interpretar com a minha vida pessoal. É essa frase tão bonita. Eu quero que onde eu passar, que Cristo fique. Porque eu passei lá. E para mim é a minha missão neste mundo. Eu tive uma empregada, uma funcionária lá em Portugal, num hospital São João de Deus, de Montemoro Novo, onde nasceu São João de Deus. Ele nasceu nessa cidade de Portugal. Montemoro Novo, nasceu no dia 8 de março de 1495, e nós temos lá um hospital de crianças pobres e tudo. E ela era uma senhora funcionária que fazia sapatos ortopédicos nas oficinas do hospital. E ela, todos os dias, levantava cedo para ir à minha missa, que era às 7 da manhã, nos dias que ia super frios, caía neve, muito frio, e ela não perdia uma missa, essa funcionária que fazia os sapatos. E um dia ela me disse uma frase que me emocionou, disse-me assim, padre, todos os males do mundo existem por falta de padres. Até hoje nunca esqueci essa frase, porque traduz muita grandeza do sacerdócio. Traduz muita grandeza. Todos os males do mundo existem por falta de padres. Então, as guerras existem por quê? Porque faltam padres. As injustiças existem por quê? Porque faltam padres. A violência existe por quê? Porque faltam padres. Nas comunidades que têm o sacerdote, não existe propriamente aquela violência, não existe. Ele vai e abençoa as casas, abraça os jovens, as crianças, os doentes, os idosos. Isso que traduz paz, traduz alegria nas pessoas. Então, onde está realmente um pastor sacerdotal, um grande sacerdote, ali tem paz. Portanto, essa vocação é grande, pode crer que é muito grande. Se Cristo viesse aqui a Niterói, ou neste bairro, existiria aqui violência? Eu creio que não. Cristo seria a luz de todas as pessoas que aqui vivessem. Então, onde o padre passa, onde Cristo está, o padre passa e ali não tem violência. Então, essa funcionária que fazia sapatos ortopédicos para as crianças que tinham essa doença, ela não estava enganada, não.
Onde houver padre, ali tem paz. E padre, qual que é a sua principal motivação em exercer essa função de sacerdote? É a minha alegria. É a minha alegria. Eu quero ser uma pessoa alegre. Eu só sinto alegria quando estou no altar, quando estou exercendo a minha função sacerdotal. É uma alegria enorme. Eu suspiro pela hora da missa. Eu penso nela. Eu preparo com antecedência para a celebração. Eu não esqueço nada do que vai acontecer na celebração. Então, é a minha alegria, é a minha missa. É a minha força, é a minha vitamina. Dali vem a minha vida, nasce ali no altar. Final do nosso primeiro bloco, eu volto já já, aqui com o Padre Cassimiro, no Comunidade em Foco. Estamos de volta com o programa Comunidade em Foco, hoje com o Padre Cassimiro aqui, um padre muito conhecido em Divinópolis. E como que o senhor enxerga a relação igreja-sociedade nos dias atuais? Olha, é uma pergunta maravilhosa. A igreja é uma sociedade diferente, uma sociedade espiritual que procura impulsionar a sociedade temporal, a sociedade secularizada em que vivemos. A igreja é um bálsamo, é um perfume, é uma coisa que tentamos dar sentido à sociedade de hoje. Muita gente vive sem sentido, vive desanimada, vive um pouco agressiva, um pouco violenta. E a igreja vai e fala de Jesus às pessoas, e as pessoas se entendem. Quando entendem, a sua vida se modifica. As pessoas modificam a sua vida, sentem que são amadas por Deus. E ao descobrir isso é uma descoberta que a pessoa tem que fazer ao longo da vida. Eu sou amado por Deus, não estou só. A igreja tem palavras de Deus, convida as pessoas para o bem, para a verdade, para o amor verdadeiro, o amor cristão. Então, onde não há igreja, nós precisamos de ir para lá. A igreja, fundamentalmente, ela tem a missão de ser missionária. Ou seja, que deixa as suas comunidades, muitas vezes o seu país, a sua cidade, o seu estado, para ir para terras longínquas, seja o caso de ir daqui para a Amazónia, daqui para a África, e daqui para a Ásia. Há muitos brasileiros trabalhando em África, bispos brasileiros. Tem um bispo brasileiro na diocese de Bafatá, na Guiné-Bissau, é uma cidade lá chamada Bafatá. O bispo de lá é brasileiro. Em Moçambique, não sei qual é a diocese, parece que é a Beira ou Nampula, tem um bispo brasileiro. Então, existem missionários brasileiros que deixam a sua terra para ir evangelizar outros países. E em Portugal, eu conheço vários sacerdotes que são párocos lá, em Portugal, e são brasileiros. Deixaram o seu país para evangelizar em Portugal. Veja que Portugal evangelizou o Brasil. Quando veio Pedro Álvares Cabral, não vinha sozinho. As naus, traziam missionários franciscanos, dominicanos, jesuítas, e até irmãos traziam. Portanto, foi Portugal que evangelizou o Brasil. Agora é o Brasil que está evangelizando a Europa. Voltou, a evangelização agora passou daqui para lá. Ô padre, o senhor acha que os valores religiosos devem se misturar com a política? A política é preciso entender essa palavra, política. O Papa tem dito que um verdadeiro cristão entra na política, sim. Nós não estamos contra a política. O presidente Bolsonaro diz que é católico. Ele agora esteve na Aparecida do Norte, no dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, e foi muitíssimo aplaudido por milhares de pessoas que estavam lá na Basílica. Sentiram que o seu presidente estava dando apoio àquele santuário. E todos os políticos são batizados. A maioria, creio que na Igreja Católica. Então, eles não podem separar-se
de manhã ser católico e de tarde ser político. Não existe essa separação. É a mesma pessoa que tem as duas coisas. Você não se pode sair da sua personalidade, dividir-se. De manhã político, de tarde católico. Não, é a mesma pessoa. O dia inteiro é as duas coisas. Então não se pode separar política de religião. A pessoa tem os seus princípios e tem que vivê-los e atuá-los na política. Senão é falso, essa pessoa é falsa. Está-se contradizendo. Tomando decisões que vão contra a sua fé, não pode. A pessoa é íntegra. Tem fé, então age de acordo com a sua fé. Então eu acredito nessa pessoa. Se ela tem uma fé e as suas decisões vão contra esses princípios da fé, esses valores, essa pessoa é falsa, deve sair da política. Padre, conte para nós qual que é a sua missão da sua congregação. Nós temos hospitais em 52 países. Administramos, somos administradores e somos profissionais. Tem irmãos que são médicos, outros são enfermeiros, outros são psicólogos, outros são da bioquímica, de análises clínicas. Tem assim, o campo da saúde presta-se a várias profissões da área, daquela área. Sim. E padre, existe alguma coisa que o senhor mudaria em sua vida, na sua carreira? Você faria algo diferente? A minha carreira está traçada. A maior parte já foi vivida. Agora eu não sei. Só me resta terminar a carreira, como diz São Paulo, naquela leitura da carta que ele escreveu, que era anteontem, que dizia na missa, né? Que guardei a fé, terminei a minha carreira. Então a mim agora cabe-me terminar bem a minha carreira. Já não quero inventar mais nada. Entendi. O senhor fala que a carreira do senhor foi traçada, o senhor disse isso desde o início da carreira ou no decorrer dela? Eu diria que foi desde o início. Porque se eu não fosse padre, eu seria frei, seria irmão. Então a minha carreira estava traçada desde o início. Eu me senti sempre bem na minha vida espiritual, as minhas orações, os meus retiros, a minha vocação. Eu visto o hábito todos os dias, eu visto a batina todo dia, faço aqui, mesmo em minha casa. Vocês não veem porque não vêm aqui ver. Mas todo dia eu visto o meu hábito religioso. Quero ser contemplado com essa imagem de um religioso, não de um homem secular, igual aos outros. Eu quero fazer a diferença. Padre, existe algum valor que a igreja prega que o senhor não concorde? Deus me livre de discordar da minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu faço questão de dizer isso publicamente. Gente está numa igreja santa. O que é que eu vou discordar de uma igreja santa? Discordar em quê? Acompanho todas as decisões do Papa. Tudo que ele escreve, eu leio e estudo. Então, eu quero acompanhar. Quando a gente ama alguém, quer saber tudo dessa pessoa. Amar é conhecer a pessoa. E eu quero conhecer mais a minha igreja. Então eu estudo os textos do Santo Padre, eu leio os documentos do Vaticano, eu estou a par de toda a matéria que sai do Vaticano, assinada pelo Papa, pelos cardeais, pelos bispos, daqueles dicastérios, né? Aquelas congregações do Vaticano. Porque eu amo a minha igreja, gente. Tenho que dizer isso a todos. Eu não tenho que discutir com o Papa, eu tenho que amar a pessoa do Papa. E padre, conte-nos a responsabilidade de ministrar tantos fiéis. Eu não administro propriamente. Eu costumo dizer que, perguntam-me qual é a sua paróquia. Eu disse, olha, a minha paróquia é no Hospital São João de Deus. Os meus paroquianos estão todos doentes. Estão os que estão internados? São os meus paroquianos. Eu sou padre hospitaleiro. Eu não sou padre de paróquia. Ajudo muito nas paróquias de Divinópolis. Eu tenho missa em muitos bairros. E já faço isso há 15 anos direto. O bairro Santa Teresa, o bairro José Fonseca, o bairro Quinta das Palmeiras,
o bairro Nossa Senhora das Graças, e outros bairros que me chamam a toda a hora, eu vou, com muito gosto, os padres sabem disso, faço questão de ser igreja. Eu só sou igreja se ajudá-la. Eu preciso de ajudar a minha igreja, eu preciso de ajudá-la. Eu faço questão de estar lá. E para mim, a pessoa do bispo, Dom José Carlos, eu conheci os bispos todos de Divinópolis. Dom Cristiano, o primeiro, Dom José Costa Campos, o segundo, Dom Tarcísio, o terceiro, Dom José Belvino, o quarto, e agora Dom José Carlos. Para mim, onde está o bispo, para mim está a igreja. E então, onde ele vai, eu faço questão de estar lá, de celebrar a missa com ele, estar perto dele e recebê-lo com todo o carinho. Para mim, eu tenho esta eclesiologia. Eclesiologia, o que é que eu entendo sobre a igreja? Então, para mim, onde está o bispo, está a igreja. Eu tenho que ir lá. E padre, o senhor falou em qual ano o senhor se tornou sacerdote, né? Eu gostaria de saber com qual idade especificamente. Muito bem. Eu já era adulto e vacinado. Eu fui padre aos 31 anos e ordenei padre no dia 1 de outubro de 1972. 1972 eu ordenei padre na Casa do Telhal. O senhor cardeal patriarca Dom António Ribeiro se deslocou lá à Casa de Saúde de Doentes Mentais e eu fui ordenado. A minha assistência, os fiéis que estavam na igreja, quase a maioria eram doentes mentais. Foram os meus que bateram palmas, foram eles. E ainda hoje eu celebro missa todos os domingos, às 9h30 da manhã, na Clínica São Bento Meni. Os doentes mentais estão na minha vida desde o início. Desde os 12 anos de idade, eu estou no meio dos doentes. Desde os 12 anos de idade, estou no meio dos doentes. Não sei fazer outra coisa. É o que eu gosto. É o que Deus me chamou, o que Deus me pediu. A minha vocação, o meu carisma, o meu prazer espiritual é esse. Estar no meio dos sofredores. De quem precisa de mim, a quem eu posso ajudar. E padre, como conciliar vida sacerdotal com vida pessoal? A minha família são os irmãos da minha ordem. Sim. Esses é que são a minha família, porque a original, onde eu nasci, está lá em Portugal, estão longe. Vou visitá-los mais ou menos de 3 ou de 4 em 4 anos, vou lá visitá-los. Mas já diria que é uma família afastada. A minha família de origem já é uma família afastada. A minha são os que estão comigo, são os meus irmãos religiosos, os que pensam como eu, os que seguem São João de Deus como eu, os que têm o mesmo carisma que eu tenho. Esses é que são a minha verdadeira família hoje. E padre, no tempo, a gente entende que o senhor dedica muito tempo aos fiéis. No tempo que o senhor tem de descanso, o que o senhor mais gosta de fazer? Olha, descanso que você fala é dormir, não é? Isso, dormir, lazer. Olha, eu gosto de tocar órgão, gosto muito de tocar órgão, gosto muito de ler inglês, livros de literatura inglesa, gosto de ler o Novo Testamento todo em língua inglesa, também já fui professor de francês e falo espanhol, então eu sei latim, estudei vários anos a língua latina, celebrei missas em língua latina e é o meu hobby, o meu passatempo é a música, aprendo as canções, toco o órgão e leio em língua inglesa, muita coisa, muitas revistas até, e o meu hobby é esse. Como se manter forte para fortalecer a igreja, padre? Nós não somos nada sem oração. Nós não somos nada. Verdade. Se a gente não reza, pobre padre, se não reza, vai perdendo as forças, vai falando superficialidades, não sente o que fala, estuda muito e não diz nada. Estuda muito e não diz nada. Porque a força, a sabedoria, o amor vem da oração que o padre tem. Se ele tem uma vida, eu diria, íntima com Deus, ele é forte, ele fala bem, ele tem discurso, ele tem assunto, ele tem mensagem. Se a pessoa não tem oração, vai sendo um padre muito de plástico, um padre muito artificial.
Eu iria um padre muito do Paraguai, não é? O senhor se sente em algum momento sozinho? Olha, não sofro dessa doença. Graças a Deus. Nunca me senti sozinho. Até hoje. Pelo contrário, gosto de me encontrar com você, com vocês. Eu gosto muito de encontrar gente. Eu sinto prazer quando falo com as pessoas. Acho que estou no meu ambiente, como o peixe na água. Ele sente-se bem na água, o peixe. Eu sinto-me bem com as pessoas falando comigo, eu falando com as pessoas. Não tenho dificuldade nenhuma. Por isso que eu nunca me sinto sozinho. Entendi. Infelizmente, o nosso programa termina por aqui. Eu quero agradecer ao nosso convidado, né, por ter aceitado o nosso convite. Padre, muito obrigada. E agradecer você aí de casa. E voltamos na próxima semana. Padre, encerra pra gente, dando uma palhinha da sua música, com a sua linda voz. Ser fadista foi meu sonho, mas não foi este o meu fado. Deus traçou-me outro caminho, cheio de amor e carinho, fez-me andar para outro lado. Abandonei a guitarra, despedi-me e fui para longe. Deixei tudo o que gostava para responder à chamada, pois meu destino é ser monge. Deixei tudo o que gostava para responder à chamada, pois meu destino é ser monge. As saudades que eu senti, descrevê-las eu não sei, mas esta vida de luz que à verdade nos conduz, vale bem o que eu deixei. Não chorem pelo meu fado, e de mim não tenham dó. Sou feliz e só por isto entreguei-me todo a Cristo. Nunca mais me senti só. Sou feliz e só por isto entreguei-me todo a Cristo.